Olá, eu sou o Gustavo Gayer, esse é o Mercado Imobiliário em Foco, o podcast da Bento Azevedo. A gente tem o patrocínio da Multiplus, a sua corretora de seguros, e hoje estou recebendo aqui meu amigo Márcio Binzeli, presidente do Cresci. Tudo bem? Satisfação, obrigado, Gustavo. Uma alegria poder estar conversando contigo aqui, através deste novo canal, e parabéns também por esse diálogo com o futuro, né, com a tecnologia. Muito importante, muito relevante, né, que a gente possa também trazer aqui um pouco das informações do outro lado do balcão, ou seja, o lado do balcão do Cresci, né, a respeito do dia a dia do mercado, essa relação com as imobiliárias. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, uma conversa franca. É isso aí. Conta um pouco da tua trajetória. Tu já vem de uma família de corretores e acabou virando presidente do Cresci. Pois então, meu avô era corretor de imóveis, né, já falecido, e meu pai é corretor de imóveis, e em 2013, então, fiz o Cresci, até por uma questão ali da família da minha ex-mulher, né? Nós tínhamos ali uma carteira de imóveis da família e o avô dela veio a falecer e precisávamos ter um corretor que respondesse ali, né, inicialmente pela carteira junto à fazenda ali, IPTU, entre outras coisas ali, a locação. Era uma carteira pequena, mas quem fazia a locação era a própria família dos imóveis. Então fiz o Cresci, trabalhei mais com locações nesse tempo, né? E de lá para cá também veio a vida pública, assumi o primeiro mandato como vereador em 2005 e 2010, então, de 2009 a 2012, mas em 2010 em especial, revisamos o plano diretor de desenvolvimento urbano ambiental. Eu já vereador eleito, mas no mandato de secretário de planejamento urbano, nós tivemos uma relação muito propositiva com o mercado imobiliário, com setores importantes da construção civil, tanto é que até hoje ainda está valendo aquela última revisão. A previsão legal é que ela seja, digamos assim, retomada de 10 em 10 anos, mas com a pandemia nós tivemos um delay, estamos aí com praticamente 3 a 4 anos aí já de prazo vencido para a renovação do plano. Mas lá em 2010 tivemos eu acho que um momento único assim da cidade também no que diz respeito aos investimentos da Copa do Mundo, várias transformações urbanas importantes que ficaram como um legado para a cidade, também os jogos de futebol, né, que ocorreram aqui em Porto Alegre. Sim. Mas mais o legado estrutural, em especial viário, e também no que diz respeito à implantação de um plano diretor cicloviário, que também permitiu assim uma redução drástica nos acidentes, muitas pessoas que eram atropeladas, até algumas mortes por bicicleta em Porto Alegre. Então hoje a cidade está melhor estruturada no que diz respeito a essa questão, e aí esse diálogo com o mercado imobiliário nos possibilitou, então, em 2005, tinha um grupo ali entendendo que era a hora de renovar lá a gestão do Conselho Regional, os corretores de imóveis. Nós montamos, então, uma chapa e vencemos a eleição, né? Fomos eleitos juntos, conselheiros, né? Estava junto, né, nessa empreitada aí. E a gente, então, assumiu o mandato. Estamos hoje no terceiro mandato com muita honra, fomos reeleitos com 70% dos votos da categoria. Hoje, 40 mil corretores de imóveis no Rio Grande do Sul, cerca de 5 mil imobiliárias inscritas também, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Tivemos períodos difíceis, tivemos um trabalho de reestruturação do Cresci, e aí veio a pandemia, e aí a pandemia desmanchou praticamente a metade do que a gente tinha refeito, e agora então a gente está conseguindo, agora neste mês de março de 2024, retomar o Cresci 100% como ele estava antes da pandemia, com a inauguração que está prevista da delegacia de Gravataí. Então a gente tem uma série de estruturas físicas, né, Gustavo, no estado. Sim, isso foi uma das coisas que foi feito no início do teu mandato, que foi falar com o interior, né, que se falava pouco, né? Exato, a gente não só falar com o interior, mas estruturar também, principalmente duas operações, que seriam a estrutura física das delegacias nos principais grandes centros. Então hoje a gente remodelou a identidade visual de todas elas. Hoje existe uma identidade visual padronizada dos 16 escritórios com estrutura física no interior. Climatizamos todas elas, renovamos o parque tecnológico e criamos uma sala que a gente chama de espaço coworking, né? Então vamos dizer, o colega quer fechar um negócio em Caxias, em Gramado, quer fechar um negócio no litoral, Tramandaí, Capão Torres, região sul, Pelotas, Santa Maria, região central, Santa Cruz também. Então, todas essas delegacias, elas têm esta estrutura, e nós também reforçamos a parte de fiscalização.
Que às vezes o pessoal não entende que o corretor de imóveis, né, ele recebe mediante produtividade. O profissional liberal, ele não tem um salário fixo. Então é muito difícil que um corretor de imóveis, e a gente que trabalhou assim, a gente usava o termo vacas magras, né? As vacas gordas e as vacas magras, aquele tempo assim de boa colheita ou enfim, dificuldades maiores assim nos altos e baixos da nossa profissão. Então a gente investiu muito em fiscalização, porque é muito difícil o corretor às vezes ter que concorrer contra um zelador, um síndico de prédio, um porteiro, alguém que não é corretor de imóveis e que muitas vezes está tirando o pão de cima da mesa do corretor, de certa forma até aviltando a profissão por vezes, né? A gente sabe que hoje existe ali um referencial 6%. Então, hoje nós temos, vamos dizer, em Caxias, uma dupla de fiscais, tem uma dupla de fiscais em Santa Maria, tem uma dupla de fiscais em Capão, tem uma dupla de fiscais em Tramandaí. Então, algumas localidades a gente tem um fiscal, mas não tinha nenhum. Então, claro que o ideal seriam duplas, mas vamos dizer, em Gramado não precisa ter dupla, pode ser um fiscal da conta. Novo Hamburgo tem um, Santa Cruz, Passo Fundo, Pelotas. Então, toda esta reestruturação da fiscalização também e a fiscalização foi feita hoje pela nossa gestão. Funciona com denúncia ou também tem a saída a campo dos fiscais 90% é denúncia, porque na realidade é o seguinte, né, Fábio? A gente tem um time de fiscais, hoje tem 25 fiscais no estado do Rio Grande do Sul, então é pouco, é um número reduzido, a gente não tem perna. Por exemplo, agora eu estava até conversando, né, com o nosso coordenador ali, que é o Kleber, a respeito do mês de março, que é o mês da mulher, o 8 de março, vamos até fazer um encontro estadual de corretoras de imóveis, e nós temos uma série de demandas de pedidos na fronteira, Livramento, Uruguaiana, toda a fronteira oeste. Então, a gente faz um deslocamento dos fiscais, né? E geralmente é por denúncia, porque a gente não... E geralmente é alguém de dentro da própria imobiliária que faz a denúncia. Então, às vezes, a gente, pela proximidade, pela amizade, a pessoa às vezes nos liga, né? Ah, mas olha aqui, a fiscalização veio aqui. Mas ela veio porque alguém aí de dentro está se sentindo lesado. Tem alguém dentro da estrutura ou tirando a vez, né, ou recebendo ali um agenciamento sem ser corretor, e o corretor lesado é que faz a denúncia. Entendi. Muitas vezes assim, quando tem algum acobertamento de ilegal. E a gente, inclusive na última análise de desempenho, que é feita pelo Conselho Federal a nível Brasil, a nossa fiscalização ficou em primeiro lugar com a melhor fiscalização da região sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, melhor fiscalização no desempenho coletivo nacional, melhor fiscalização do Brasil, fiscalização do Rio Grande do Sul, e o melhor fiscal do Brasil, o fiscal Leandro de Capão da Canoa, o melhor desempenho individual. Então, para o pessoal ver como a gente leva a sério essa questão da fiscalização. Tanto é que a gente agora fez uma licitação, nós vamos fazer uma renovação de frota, até foi bom que ganhou a Esponqueado ali, né? Aquela região de Lajeado ali, e eles trabalham com a marca Fiat. Então, nós estaremos renovando, são 15 viaturas Fiat Cronos 1.3, tudo 0 km aí para a nossa fiscalização hoje. A tecnologia airbags, ABS, tudo já está moderno. A nossa frota é de 2017, a gente tem ali muitos automóveis Sandero, Onix, e agora então a gente vai migrar para a bandeira Fiat, aí sem propaganda, né? Mas só para dizer que foi a marca que ganhou a licitação. O Cresci é uma autarquia federal, tudo é feito por licitação, pregões eletrônicos, adesões, atas de registro de preço, tudo na forma da lei. Somos auditados pelo Tribunal de Contas da União. De 3 em 3 meses nós divulgamos o balanço com toda a receita, toda a despesa do Cresci. 20% é automático, o recolhimento é para o Conselho Federal. Então é um desafio, mas é uma missão muito bacana. Eu, como te falei assim, né, Gustavo, a gente tem essa relação familiar, então para nós é um orgulho também poder estar representando a categoria num momento de retomada do reaquecimento. Nós tivemos uma dificuldade enorme em alguns segmentos imobiliários, outros se mantiveram aquecidos e determinadas regiões, inclusive, cresceram, mas, por exemplo, a locação comercial sofreu bastante. Sofreu bastante. Ao passo que a compra e venda se manteve, o litoral e região serrana também houve um boom assim, de migração. Muitas pessoas passaram a trabalhar no remoto,
Então, e também aquela outra questão do sentimento, né? Às vezes está ali o cidadão estava guardando um dinheiro para dar um apartamento quando o neto fizesse 18 anos, e aí ele achou melhor já dar logo de uma vez. Então, tirou o dinheirinho da poupança, comprou logo um imóvel, já presenteou uma filha, uma família que morava num apartamento de um dormitório, passou para o de 2, o de 3 comprou uma casa, né? Que, tipo, pessoas ali com 2 filhos pequenos jogando bola 6 meses dentro de casa. Não, isso aí mexeu muito com o mercado. Isso mexeu bastante, então o mercado ele tomou outras proporções, em especial a gente percebe assim no litoral, região também das hortênsias ali, e claro, e a gente num determinado momento, toda a nossa reestruturação que a gente tinha feito da própria entidade, a gente acabou tendo que fechar as delegacias, muitas, as mais distantes, digamos assim, Torres a gente fechou, puxou para Capão, Rio Grande a gente fechou a operação, puxamos para Pelotas, né? Erechim, puxamos a operação para Passo Fundo, Bento a gente encostou em Caxias, e assim a gente fez em várias situações, como o caso de Gravataí, Canoas, São Leopoldo, a gente manteve ali em Novo Hamburgo, mas a gente teve que se reinventar porque estava tudo fechado, muitas eram em galerias, em shoppings fechados, então a gente não tinha como comportar ali o giro da operação, então o Cresci teve que se reinventar literalmente nesse período pós-pandemia, mas agora a gente vem conseguindo fazer um realinhamento, inclusive com algumas novidades. Eu acho que seria importante aqui também trazer o conhecimento pessoal que nós, o ano passado, adquirimos uma unidade móvel. Então seria uma delegacia móvel, que é uma viatura adaptada ali com mesinhas, cadeira, um toldinho, cadeirinhas, né? E a gente tem então um trabalho ali, principalmente de conscientização a respeito da importância do corretor e das imobiliárias na intermediação imobiliária, seja ela compra e venda, locação, gestões de condomínio e na própria avaliação imobiliária. Então essa viatura, ela vem participando de atividades da construção civil, do mercado imobiliário, mas também nas grandes aglomerações, digamos assim, de eventos importantes, como é o caso do Festival de Cinema de Gramado. Sim, Expo Inter, estivemos lá na Expo Inter, agora vamos, né, na Festa da Uva, mas também estivemos lá na Construarte, na Santa Cruz, estivemos lá na Construção Civil, na feira em Passo Fundo. Durante o veraneio estivemos assim, Tamandaí, Capão, Torres, né, no litoral, no calçadão, em parceria com a Brigada Militar, sempre trabalhando o nosso slogan, né, o imóvel só com corretor de imóveis. Então, um trabalho de valorização profissional, mas também de conscientização. Ali a gente tem um material que são as dicas do aluguel por temporada, né? Desconfiar daquele valor muito baixo, sim. Questões de vistoria, essas questões todas que diz respeito ali a um vidro quebrado, eletrodoméstico queimado, quem vai pagar a água, quem vai pagar a luz, quem vai pagar o condomínio, enfim, o PTU. No aluguel por temporada tem uns macetezinhos que as imobiliárias e os corretores eles já têm o jeito de fazer, mas às vezes um atravessador, que não é corretor, coloca o pessoal numa fria, sem contar às vezes que a pessoa chega lá, não existe o imóvel, ou vende lá uma fotografia, quando vê não é bem aquilo. Então, conhecer o imóvel, ver o imóvel antes de fazer o sinal, não pagar na frente, todo aquele ritual, digamos assim, da orientação à sociedade civil organizada, também é feito através deste trabalho junto com a viatura, junto com a unidade móvel, entre outras iniciativas aí. A gente estava falando agora há pouco da fiscalização. Eu conversei aqui no nosso primeiro episódio com o Moacir Schuxter, presidente do Secov. E aí eu comentei com ele... Gente muito boa, né? Sim, com certeza. Os condomínios, né? É isso. Aí eu conversei com ele justamente sobre aquele caso que a gente teve aqui em Porto Alegre, de uma imobiliária que enfim, acabou lesando diversos condôminos e prédios e tudo mais. E aí ele disse, mas isso aí é com o Cresci, não é com o Secov. Mas o que eu sugeri para ele, né, não foi uma cobrança que eu estou fazendo dele nem de ti, mas o que eu sugeri para ele era que se fizesse alguma coisa de conscientização das pessoas, porque acabou criando um mau olhar para várias empresas, né? E então... Estou te devolvendo aqui a provocação que eu fiz para o Moacir, que a gente precisa sempre fazer ações para valorizar o profissional, para valorizar a imobiliária, que na grande maioria das vezes, nesse caso não, mas em quase todas as vezes está do lado do cliente sempre, né? Não, com certeza. Imagina, mesmo numa situação como essa, né, uma imobiliária que tem uma responsabilidade, de vez em quando dá um problema. Agora imagina se não tiver
a figura da imobiliária com um registro profissional, com um CNPJ inscrito na junta comercial, nome fantasia, enfim. Então, realmente, mesmo com tudo blindado, ainda pode dar problema. Agora, imagina um atravessador que não tem responsabilidade nenhuma, né? Às vezes, até o valor da guia do ITBI, o pessoal pega, some. Então, tem que ter muito cuidado. E às vezes, é uma economia de uma vida inteira, né, Gustavo? A gente percebe assim, o corretor de imóveis lida com o sonho das pessoas, o sonho da casa própria. E as pessoas, elas vivem nas suas casas. Ou ela paga um aluguel, ou ela tem uma casa própria. Então, existe assim uma relação, às vezes nós estamos falando aqui de uma economia de uma vida inteira, um financiamento que o cidadão vai pagar durante 25 anos, 20 anos. Então, é muito importante a orientação ser feita por um profissional capacitado, por uma empresa imobiliária que dê um feedback, que tenha um pós-venda importante, né, no que diz respeito a dar toda a segurança na operação. E aquela coisa, às vezes na corretagem, a gente vê assim, é muito importante este relacionamento que às vezes acaba virando uma relação de amizade. Sim. Vai fechar um negócio com um cidadão ali, tu vira amigo dele e vira o corretor dele, daqui a pouco tu é o corretor do filho dele, a tua imobiliária vai vender uma para o neto dele, vai virar uma referência de orientação imobiliária para o investidor. Então, daqui a pouquinho, saber orientar ali a respeito do lucro imobiliário, quanto que tu vai ter que pagar de imposto se tu comprar um determinado imóvel, sobre a locação. Então, o Cresci, inclusive, a gente investiu muito em tecnologia de ensino à distância. Hoje nós temos um departamento pedagógico, tem o nosso diretor-secretário lá, o Cezinha, que vem nos ajudando até essa tecnologia toda, tem proporcionado aí milhares de colegas corretores que fazem os cursos. O ano passado foi mais de 6.000 pessoas que fizeram os cursos na plataforma de ensino à distância que eu cresci. Semanalmente ele abre cursos e turmas para uma série de, digamos assim, buscas por aperfeiçoamento e conhecimento. Então, como eu mencionei aqui, tem o lucro imobiliário, documentação imobiliária, locações, cursos de oratória, curso de perito judicial, curso de perito avaliador, de como usar HP12C para saber calcular o financiamento. E todos esses tudo gratuito para o corretor de imóveis. Tudo para o corretor de imóveis, porque hoje a gente percebe que o mercado ele evolui junto com a tecnologia, e a tecnologia anda ligeiro. Então, a Bento anunciava páginas, né, nos jornais impressos. Hoje, praticamente, o jornal impresso não existe deu mais, lugar ao digital. Hoje nós estamos aqui, né, conversando, um podcast, enfim. Então, essas tecnologias todas, elas movimentam a estrutura de relação do mercado imobiliário com a sociedade. Eu me lembro que tinha imobiliárias que compravam contracapas, páginas inteiras do classificados, e hoje, praticamente, a tecnologia superou. O papel impresso já praticamente não está mais na realidade do mercado imobiliário. Então, o que a gente imaginou enquanto entidade, enquanto Cresci? Nós precisamos auxiliar aqueles que querem se manter atualizados a buscar o conhecimento. Então, hoje, por exemplo, o Cresci já disponibiliza uma carteira digital. Então, o corretor de imóveis, que hoje praticamente ninguém mais usa carteira no bolso. Sim. Hoje está tudo no telefone. Então, não pode ser diferente a carteira de identidade profissional do corretor de imóveis. E a gente sabe que, às vezes, o corretor, para mostrar um imóvel, para entrar e ingressar num condomínio, ele tem que se apresentar, senão eles não deixam uma pessoa que não tiver uma relação com algum condomínio, ele não entra no condomínio agora. Claro. Se for um corretor, ele pode entrar para mostrar o imóvel. Então, já tem ali a carteira digital. Hoje, o Cresci disponibiliza lá também no site o mural de oportunidades, onde o colega quiser disponibilizar uma vaga ou quiser buscar uma oportunidade, sempre tem em média ali 30, 40 oportunidades de vaga de emprego. Então, hoje existe essa relação também através dos mecanismos de redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e no nosso site do Cresci, que facilitam aí a vida dos colegas. E a gente falava agora há pouco, esse curso que hoje a gente está gravando no final de fevereiro aqui, que está no ar lá no Cresci, né? É um curso de perito avaliador, custa mais de R$1.000 se for fazer o curso, porque para ser avaliador imobiliário tem que fazer o curso de perito avaliador, que seria uma pós-graduação, entre aspas, o curso de corretor de imóveis, ele não é um curso de nível considerado no nível superior. Sim. Tem que ter apenas a formação nível médio, ele seria como diz um tecnólogo, né? Uma formação técnica, mas para ser corretor faz o TTI.
Mas o corretor, para ser avaliador imobiliário, tem que fazer o curso de perito avaliador. E esse curso Cresci também oferece gratuitamente. Pois é, e aí, às vezes a pessoa acaba reclamando que a anuidade é cara. Esse curso que a pessoa tenha de graça lá é mais barato que a anuidade. O pessoal às vezes alega que a anuidade é cara. Eu acho que às vezes não é quanto custa, né? É quanto vale. Exatamente. É sempre a pergunta que eu faço. Quanto que vale, né, um corretor de imóveis que recebe a sua carteira, faz a sua formação ali, em média, leva 10 meses, né, ele passa a ter o direito de receber os honorários dele. E nós temos ali um capítulo inteiro do Código Civil que traz ali direitos e obrigações dos corretores. O cidadão passa a ser corretor de imóveis, ele tem o direito de abrir uma empresa imobiliária, de arregaçar as mangas e de se realizar pessoalmente e profissionalmente numa profissão maravilhosa que basta trabalhar bastante que os frutos virão. O corretor de imóveis que trabalhar pouco vai ganhar pouco. Agora, se trabalhar bastante, acreditar, quantos cases de sucesso a gente tem aí? Legal. Quantas pessoas que começaram ali com uma cadeira de cada cor, com um grampeador enferrujado, enfim, e hoje são potências do mercado imobiliário. Então, basta acreditar, se esforçar, dormir pouco, os finais de semana. Às vezes o pessoal pensa que é facilzinho. Não, vou para a corretagem, segunda profissão, mas vou continuar aqui no aplicativo, dirigindo quando dá. Não, para dar certo... Tem que entrar de cabeça. Quem planta trigo, colhe pão. Quem planta vento, colhe tempestade. É isso aí. Eu sempre digo assim, né? Então, mas a gente conhece muitas pessoas que trabalham no mercado imobiliário e que se realizaram profissionalmente. Então, é uma profissão digna, é uma profissão honrada, que traz um bom retorno para quem se dedica bastante, e existe uma reserva legal de mercado assegurada porque é uma profissão regulamentada. A gente está aqui hoje nesse podcast, a gente sabe, por exemplo, que os profissionais jornalistas, por exemplo, não têm esta mesma proteção legal e essa reserva legal de mercado que tem o corretor, que tem as imobiliárias, que tem também por trás uma responsabilidade com a sociedade, que implica também nessa questão do zelo sobre os recursos das pessoas, que diz respeito a esse lado, digamos assim, da proteção da sociedade, que é também uma responsabilidade do conselho. Mas, e por isso que eu digo, não é quanto custa, é quanto vale. Quanto vale o cidadão ter uma profissão e poder, não é, levar digamos assim, o pão para dentro de casa, sustentar os seus filhos. E quantas pessoas aí têm uma vida digna e de alto padrão em cima de um trabalho, ou com locação, ou com compra e venda, ou com gestão de condomínios, ou mesmo trabalhando do tripé, ou só fazendo avaliações. Esses dias eu conversava com um colega que tinha feito já mais de 2.000 avaliações imobiliárias, com aproximadamente 10 anos de mercado. Então, realmente, é uma profissão que nos traz desafios. É uma profissão que nos remete, às vezes, a não ter o fim de semana, a não ter horário. O cidadão quer ver o imóvel, quer ver no domingo, 10 horas da manhã o imóvel. Tem que... posso ir lá 8 horas da noite, depois tem que ir lá, né? Então, não é, digamos assim, o horáriozinho aquele das 9 às 6, vai embora para casa, toma um chimarrão, tem um horáriozinho do meio-dia para almoçar tranquilo, vai em casa com a família. E hoje, com a coisa tem horário, né? E hoje com a coisa do digital, principalmente, tem que atender em qualquer horário, Em né? qualquer horário. A pessoa manda uma mensagem, se tu não atender com relativa rapidez, o teu colega vai atender, né? Exatamente. E os imóveis estão aí, estão no mercado, enfim. O cliente vai em quem atender ele bem, né? Com certeza. Essa é a regra geral para tudo. Então, e a gente assim, também a gente incentiva também muito a parceria, né? Sim. Porque na nossa profissão o ideal é ver no colega um parceiro, não um adversário. Porque enquanto tu pode fechar 6 negócios numa parceria, tu até em 3 vai ganhar sozinho, mas talvez sozinho tu não feche os 3, né? É mais fácil tu fechar mais negócios em parceria e dividir do que talvez fazer um trabalho carreira solo, diria. Né? Hoje a gente faz parte da Rede Gaúcha de Imóveis. Pois é, a RG, e funciona muito bem, muito bem. As parcerias, né? E tudo mais. É um case de sucesso. Sempre tem negócio, é muito bom. Não dá para fechar as portas. O Vinícius Del Castel agora passou o bastão, Passou, né? Agora está com o pessoal da Schumacher. Ah, sim, a Schumacher, que beleza. Então ele já não está mais. E voltando ao Cresci especificamente, a gente falava aqui também
das coisas que o Cresci oferece, já falamos de cursos, e tem toda aquela rede de parceiros, de descontos, né? A gente tem o que a gente chama de clube de benefícios. Nós fizemos um chamamento ao comércio e ao serviço em 2017, para o estado todo, para que oferecesse descontos para os corretores no convênio com o Cresci. Então foram postos de gasolina, farmácias, salão de beleza, academias, hotéis, alguns planos de saúde, planos odontológicos, óticas. Então, hoje ali o corretor de imóveis tem pequenos descontos, e mais no acumulado de um ano, aqueles pequenos descontos podem representar um valor importante. Vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação, pega um desconto ali, às vezes, só ali naquele desconto já representa, como tu mencionaste ali, a anuidade do ano. Sim. Então, foi uma iniciativa bacana. Alguns colegas usam mais, outros nem tanto, mas a gente vem fortalecendo essa rede, procurando também no interior trazer mais parceiros, e tem sido uma experiência bacana, temos tido um bom feedback, né? Uma outra maneira que a gente traçou assim de agregar relacionamento, porque muito é relacionamento, nós criamos algumas outras ferramentas de integração. Uma delas é o Departamento de Tradições Gaúchas. Nós criamos um DTG, Corretores da Tradição, até por conta do Borghetti ter sido nosso primeiro presidente, que é um homem identificado com o tradicionalista, lá o Borghettinho, que é o filho dele, que é o nosso gaiteiro, eu acho o mais famoso aí, gaúcho, né? Então, o Rodi Borghetti é o nosso patrono do DTG. Depois tivemos outros corretores tradicionalistas ilustres, como é o caso do Aparício Silva Rilo, que também leva o nome do nosso galpão crioulo lá do Cresci. Hoje tem uma estrutura lá com churrasqueira, espaço para 30 pessoas, que está à disposição dos colegas para utilizarem. Então a gente filiou o DTG no MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho, e a gente vem procurando cumprir a agenda do MTG, como forma não só de aproximar e unir as pessoas em torno da profissão, mas também de manter acesa a chama da tradição gaúcha junto da entidade, né? Da mesma forma, criamos o Motoclube Corretores do Asfalto, que aí também é o pessoal da trilha, da moto, da Harley Davidson, que às vezes num passeio de final de semana troca um cartão de visita, quando vê fecha um negócio. Então também tem esse objetivo de criar um ambiente mais de proximidade. Temos também os corretores doadores de sangue. Hoje tem em torno de 800 corretores de imóveis inscritos, que são doadores regulares, e numa eventualidade de alguma situação eles vão ali e comparecem para doar. Tivemos inclusive agora recentemente uma situação envolvendo um colega de Torres, precisava de 100 bolsas de sangue, leucemia. E aí a gente fez uma campanha nas redes sociais e conseguimos atender ali a demanda. Então existe assim um ambiente fraterno. Existe uma fraternidade em torno aí também do mercado imobiliário e da família dos corretores no que diz respeito a essa questão da doação de sangue também. Boa. E muito se fala, as pessoas, talvez até sem grande conhecimento, a gente tem que fazer uma lei que seja obrigado constar na escritura o corretor de imóveis para a venda só poder acontecer via corretor de imóveis. Isso é possível? Olha, essa é uma demanda que nós acreditamos que também é importante, seria muito relevante. Essa é uma construção que precisa ser feita no Congresso Nacional. O Conselho Federal tem uma assessoria estratégica de inteligência através da ACE, lá, que é uma agência que ajuda, inclusive, no acompanhamento legislativo. Existem vários projetos de lei que são a favor da categoria, outros que são contra, outros que têm uma classificação lá, verde, vermelho e amarelo, que seria, né, o que é contra, o que é a favor. Então a gente sabe que tudo é regrado através da legislação. Então existe, digamos assim, esse empoderamento da sociedade, o proprietário pode fazer a venda direta. A gente tem outras profissões que já não são assim, que conseguiram se firmar e se estabelecer, como é o caso da advocacia. Hoje, se o cidadão não for advogado, ele não faz uma audiência, né? Sim. Então o juiz não deixa alguém que não é advogado fazer uma audiência. Se tu não for médico, não faz uma cirurgia. Se não for engenheiro, não recolhe uma RT. Então tudo isso parte do pressuposto de uma articulação da categoria e de um apelo da sociedade, de uma aceitação da sociedade. Mas eu acredito que seria muito importante o pós-turno e seria uma segurança a mais para a sociedade, a obrigatoriedade de um registro do Cresci, pessoa física ou jurídica, na intermediação, porque ele tem aquele valor agregado da segurança, da orientação,
da avaliação, de que o mercado, uma compra e venda está dentro de um valor de mercado, que em uma alocação ali, não é, que foram respeitados ali alguns critérios de vistoria e outros itens ali a respeito das questões contratuais e tantas outras situações que envolvem aí a corretagem, mas em especial na compra e venda acho que seria um avanço significativo e importante. Isso precisa ser construído a nível nacional e a legislação ela precisa ser federal, porque daí ela passa a valer no Brasil todo. Mas existe esse movimento? Existe, já existem iniciativas de alguns deputados federais, existe essa discussão, ela está, digamos assim, na agenda positiva do sistema COFES-CRECI, mas ainda não se teve força legislativa para aprovar a iniciativa. Sim. E no caso de administradoras de condomínio, a gente citou agora há pouco aquele caso, existe alguma posição do CRECI ou uma fiscalização, alguma coisa assim? Ou normalmente é só para casos de corretores irregulares? Na realidade, a gente busca assim, celeridade, né, quando existe alguma situação de um problema com maior notoriedade. O direito, digamos assim, ao contraditório e ampla defesa, ele é legalmente o orientador dos processos disciplinares junto ao Conselho. Mas quando tem assim algo mais, né, de notoriedade, que estão lesando a sociedade, estão se apropriando de maneira indevida de recursos, então existe uma celeridade, uma preocupação maior ali em eticamente se tomar alguma postura e eventualmente, inclusive, caçar ali o registro. Sim. Enquanto imobiliária e enquanto corretor na pessoa física. Especialmente esses casos de apropriação. Sim. De sinais, de áreas, de aluguéis, na gestão de condomínios, do valor dos condomínios. Então aí a gente acelera o processo para, de uma vez, tirar aquelas pessoas do mercado, que estão, no caso, prejudicando a sociedade, então, roubando as pessoas, né? Sim, esse caso específico que a gente falava antes, se fala em prejuízo de 5 milhões, né? Prejuízo grande. Às vezes, claro, a gente sabe ali que o dono da imobiliária, às vezes não é ele, é alguém que está subordinado, é algum gestor, algum administrador, alguém da parte da contabilidade ou da gestão. E aí acaba que o proprietário ele acaba tendo que fazer a garantia. Mesmo que haja um prejuízo, ele cobre o prejuízo. Então existe todo um mecanismo ali de análise do direito. Sim, tem que fazer uma análise, não é simplesmente ir lá e cortar a cabeça. Né? Mas existe uma preocupação e o CRECI marca de cima. Certo. A gente não alivia o ilegal, a gente não alivia quem está errado e é dever também do CRECI a proteção da sociedade. E novos corretores, hoje, tu tem ideia de números, assim, quantos novos corretores por ano? Em média, desde que a gente assumiu, e com muita honra, nós estamos esse ano iniciando o 9º ano da gestão, são 3 gestões consecutivas, a gente vem crescendo de 3% a 4% o número de corretores no Rio Grande do Sul. Então, vamos dizer, a gente iniciou lá com 25 mil, 28 mil, estamos já beirando os 40 mil corretores ativos no Rio Grande do Sul. Entre os que ingressam e os que saem, a gente aumenta todo ano 3% a 4%. Tá aumentando. Sempre aumentando. Então, eu acho que é um mercado também, os novos empreendimentos, a migração na vida urbana, então, as facilidades também. Então, hoje os recursos, os investimentos, os programas, né, como foi o caso Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, o combate assim, a questão do déficit habitacional, então as oportunidades, então tudo isso aí vem proporcionando, digamos assim, uma visão de quem não é corretor e de que a nossa profissão é uma profissão promissora e próspera. Então o pessoal busca muito, né, uma oportunidade profissional na corretagem. Esses dias eu estava escutando num outro podcast, eu não vou me lembrar agora qual era, uma entrevista com o pessoal do IBREP, da Escola de Corretores. E ele fala que eles têm, vamos lá, o curso, como a gente falou aqui, dura 10 meses, né? E ele diz que tem muita gente que entra, mas não termina o curso, né? Porque daí não se dá conta que a profissão não é tão fácil assim e tudo mais, né? Isso existe muito também de corretores que passam 1, 2 anos ativos e
e logo saem? Tem bastante. Principalmente em épocas de booms, assim, né? Ainda mais pela facilidade da formação. Sim. Tem que ter nível médio ou nível segundo grau, como dizia na nossa época. Então, como foi dito aqui, em 10 meses a pessoa se forma, então ela tem condições de ingressar na profissão. Mas é aquela coisa, não deu certo, às vezes tá trabalhando lá num restaurante como garçom, ou tá no comércio, tá num shopping, tá numa farmácia, tá no aplicativo, ele vai dar uma tentada ali, vi que não é tão simples, ele volta pro... Né? Então, não é tipo que nem assim, vamos dizer, eu tenho formação de advogado também, né? O advogado já é mais difícil, que ele vai seguir advogado, ele não vai desistir de ser advogado, ou médico, ou engenheiro. Então, a gente percebe que às vezes a pessoa vem com um sonho, com uma ideia ali, não é bem aquilo, então ela acaba e acho se que desvinculando. Tem muita coisa assim que está sendo feito pelo Cresci e pelos profissionais da área, que é mostrar que, na verdade, não é uma profissão que é passageira, que é um bico, que é uma segunda profissão. Para dar certo tem que mergulhar. Tem que mergulhar. E na hora que tu mergulha, tu tem uma possibilidade infinita de sucesso, né? Com certeza. E qualquer foco, né? Às vezes foca só na locação, foca só na gestão de economias, foca só na compra e venda e tem um bom retorno. Ou mesmo algumas operações que trabalham numa dupla, ou mesmo no tripé, ou trabalhar com avaliações. Então, tem mercado. Eu conversei aqui com o Rafael Nenê, que é vice-presidente do Secov, sobre a revitalização aqui do Centro Histórico. E uma coisa que ele chamou a atenção é que, principalmente aqui na região, em virtude da proximidade com a orla e tudo mais, está se criando um mercado muito grande de aluguel por temporada, né? E mesmo que seja através de um aplicativo, enfim, tem corretores que estão se especializando em atender os proprietários destes imóveis junto à plataforma do aplicativo, para ir lá, para abrir, para dar manutenção, para tratar com o inquilino, mesmo que seja um inquilino de temporada, né? Então, isso também tem a ver com a modernidade que a gente falava, que as coisas vão mudando, né? Então, eu quero trabalhar com aluguel, não necessariamente tu vai pegar aquele aluguel de 30 meses, né, residencial. Sim. Hoje é tudo muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E agora com nosso projeto, já que falamos de centro histórico, nosso projeto basicamente andando do cais, o que se espera disso agora? Foi no início do mês, né? Foi aprovado. Eu estava dando uma olhadinha ali, né? Nas empresas que venceram. Uma tem um capital de 10 milhões, outra de 20 milhões. Eu fico meio ressabiado, né? Porque é um empreendimento grande, sim, né? Não sei se vão ter retaguarda para... Tomara que sim. A gente sempre tem um olhar, digamos assim, né, otimista. Eu acho que a cidade já esteve mais de costas para o Guaíba do que está hoje. Nós tivemos ali alguns projetos acertados, em que tivemos que superar um plebiscito para poder implantar o Pontal, sim, ali no estaleiro, mas acho que a pista de skate, acho que esse cuidado ali com a infraestrutura de orla vem proporcionando um diálogo maior da cidade com o Guaíba, então valorizando também essa região toda. Então, hoje nós estamos no meio de um processo de debate sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, com algumas questões ainda que estão, digamos assim, mal resolvidas para a cidade como um todo. Eu diria que as áreas de interesse cultural e as áreas de ambiência cultural, elas devem ser vistas sob um ponto de vista de conceito. Eu acho assim, por exemplo, eu acho que a cidade não pode permitir construir um prédio do lado da usina do gasômetro, ou um prédio que vai ofuscar o mercado público ou a catedral. Mas simplesmente dizer que todo o bairro Petrópolis deve ser listado e congelado, porque é tudo patrimônio cultural edificado da cidade, acho que não, né? Sim. Eu acho que existem alguns exageros. Então, é necessária uma revisão do plano diretor. Claro que a gente vê que a cidade vem se desenvolvendo, a construção civil, ela não está estagnada, muitos lançamentos, muitas obras. Acho que a gente fez um bom plano diretor, tanto é que ele está servindo. Existem muitas ações compensatórias e mitigatórias que ajudam a estruturar o tecido urbano da cidade, a qualificação de espaços urbanos de uso coletivo.
Então, a qualidade de vida na cidade. Nós temos gargalos importantes, problemas crônicos que a modernidade também nos impõe, como é o caso do transporte coletivo competindo hoje com os aplicativos, a lotação competindo com os aplicativos, são contas que não fecham, não é? Mas a gente precisa enfrentar esses desafios. Hoje o cidadão ele tem que se locomover, porque ele tem que ter um emprego, mas para ele ir por emprego ele tem que ter um bom transporte coletivo. Mas na retaguarda, a família dele tem que estar resguardada, tem que ter uma vaga numa creche para o filho dele, tem que haver uma segurança, ele não pode sair de casa e a casa dele ser assaltada. Então a vida em sociedade ela nos impõe regramentos e desafios. Então um pouco também desse trabalho que a gente faz enquanto vereador, né, nos permite ver esse outro lado, os horários, né? Então, meu filho está doente, eu preciso ir no posto de saúde, eu preciso ter um bom atendimento no posto de saúde. A maioria das pessoas não tem condições de pagar um plano de saúde ou pagar uma boa escola, então elas utilizam o serviço público. Então, as coisas têm que funcionar para a vida em sociedade ter uma fluidez, mas eu acho que Porto Alegre vai num bom caminho e a revisão do plano diretor ela se impõe, não é para que a gente possa também dialogar talvez mais com o interior dos bairros, onde as pessoas moram. Então hoje eu vou fazer um empreendimento com 1.500 unidades habitacionais, tipo o que a Porto 5 está fazendo lá em Narita Ragô. Sim. Tem que ter uma previsão onde vai ter um posto de saúde, uma escola, uma creche, onde vai ser a pracinha, qual vai ser a largura de rua, qual é a testada de lote, o tamanho do quarteirão, porque senão a gente acaba, as pessoas vão, se não tem regramento, a gente pode ver, quando é uma situação autoproduzida, para não chamar de invasão, né, o termo chique aqui do nosso podcast, ou uma área de uma ocupação clandestina ou irregular, as pessoas elas se amontoam sem um regramento. Então hoje a gente vê assim, onde uma ambulância não faz a volta, um bombeiro ou até um camburão, onde ele não faz a volta, ele não entra. E onde ele não entra, existe uma situação imprópria, digamos assim, para a vida em sociedade. Então todos esses regramentos, eles fazem parte da vida da cidade e também afetam o mercado imobiliário. Agora não são só os empreendimentos públicos que estruturam a vida urbana e agregam valor. Os privados também. Olha o que valorizou o entorno do Iguatemi. Sim. Quanto hoje vale um terreno no Menino Deus, ou hoje quanto está sendo ali no Golden Lake, né, próximo ao Barra Shopping, negociado um apartamento num empreendimento novo. Então existem valores agregados também no entorno de empreendimentos privados, como é o caso do Pontal, que a gente já mencionou aqui, ou uma pista de skate, enfim. Acho que nós precisamos também a cidade olhar, ter um pouco mais de um toque para o turismo. Porto Alegre, como dizia, era uma cidade dormitório. As pessoas às vezes até passavam por aqui, iam para Gramado, iam para Canela. Então hoje a pista de skate, amanhã ou depois, por que não pensar num terminal turístico hidroviário mais adequado? Né? Um terminal turístico rodoviário. Porto Alegre não tem um terminal turístico rodoviário. Vamos fazer uma excursão, vamos se encontrar ali na frente do Teatro da OSPA, ali, chuva, molha todo mundo, não tem segurança, ou tem ali uma parada que fica ali sem cobertura na ponta do mercado público. Falta um equipamento também turístico hidroviário, rodoviário, e por que não? Eu me lembro, nós trabalhamos aí o caminho do bonde, fazer um passeiozinho do bonde ali do caminho do bonde, por exemplo, sai do mercado ali do chalé da Praça 15, como é que vai lá por dentro do cais do Porto, mas que vai até ali o gasômetro de volta, tipo que nem tem da Cidade Alta para a Cidade Baixa em Lisboa. Sim. Ou que nem tu mencionaste aqui, fazer um projeto bacana arrojado ali para aquela área do cais do Porto, né? Trazer de volta a cidade para o centro. Então, acho que nós temos grandes desafios aí, não é? Estão se anunciando aí uma roda gigante, quem sabe, para Porto Alegre. Mas acho que nós estamos no caminho, a gente precisa ter esperança e perseverança e resiliência na nossa profissão, né, Gustavo? Mas para fazer um diálogo com o futuro aí, né? E tu tocou muito bem no ponto de que o mercado imobiliário, na verdade, ajuda isso tudo a acontecer, né? Com Porque certeza. Às vezes as pessoas dizem, não, mas aí a construtora vai ganhar dinheiro, mas ela está ajudando em todo o desenvolvimento da cidade também, né? Com certeza. A gente percebe que muitas ações compensatórias e mitigatórias ajudam na estruturação urbana. Existe, assim, às vezes, uma
um entendimento, né, diferente no que diz respeito à questão ambiental, que em tese conflitaria com a questão estrutural, né, da construção civil, digamos assim, em detrimento ao meio ambiente. Mas eu não acredito que isso seja verdade, ao ponto que é comprovado que onde não há estrutura formal, a agressão ao meio ambiente ela é muito maior, né, numa invasão ou numa situação clandestina, irregular. Existe um prejuízo muito maior ao meio ambiente do que se essa ocupação for feita nos moldes estabelecidos pelo regramento. E a construção civil, de um modo geral, né, e, digamos assim, o mundo formal, ele respeita a regra. E quando se respeita a regra, em princípio, existem parâmetros legais. Por exemplo, a legislação, inclusive, ela evolui, né? Eu me lembro assim, num determinado período era proibida a edificação a menos de 5 metros dos talvegs dos arroios. Depois o ambiental passou para 15, hoje é 30. Então hoje ninguém vai construir uma edificação mais do que 30 metros distante de um arroio que vai ser poluído, talvez, sim, né? Um lençol freático, enfim. Então, todos esses regramentos hoje de telhado verde, área livre permeável vegetada, ocupação do espaço urbano, o regramento, existem inclusive algumas controvérsias. Por exemplo, se Porto Alegre permite o índice 3 construtivo, por exemplo, né? No máximo, mas se uma área tem ali o índice 1.3, né, ou 1.9, o cidadão tem um terreno de 1.000 metros quadrados, se o índice dele for 1.9, ele vai poder construir 1.900 metros quadrados. Se o índice for 1.3, ele vai construir 1.300 metros quadrados. Agora, se ele vai construir um caixote baixinho, ou ele vai fazer um prédio um pouco mais alto, onde nós vamos permitir iluminação, ventilação, uma orientação solar melhor, o número de pessoas que vai morar numa torre ou num caixote é o mesmo. Então, o regramento da ocupação do espaço urbano é o mesmo. Agora, basta a gente quebrar alguns conceitos, porque tem pessoas que são contra as alturas só porque são contra as alturas. Mas qual o problema, talvez, de fazer um prédio um pouco mais alto? A gente vê, assim, alguns conceitos. Por exemplo, Capão da Canoa, 12 metros, 12 andares. Não pode se construir mais que 12 andares. Tá lá, é um regramento, né? Se não mudar a lei, vai continuar assim. Shangri-La fez uma legislação privilegiando condomínios horizontais. Então, hoje é campeã, é a capital dos condomínios. Já tu vai para Torres, a Torres já aumentou, já permite 29 andares, não permite 30. Agora vai para o extremo, vai a Camboriú, vai a 40 andares. Não vamos nem no 8, nem no 80. Mas eu acho que tudo é uma questão de conceitos. As sacadas, as garagens. Então, pessoas que às vezes criam uns tabus assim, de enfrentamento e fazem uns debates lá, de tribuna, ficam 1 hora debatendo lá. Eu já sou mais prático, acho que as pessoas têm o direito, né, de ter acesso ao serviço público. Quanto mais espalhada for a cidade, mais caro fica toda e qualquer operação, sim. Mais difícil de os serviços públicos chegarem para as pessoas. É muito mais difícil tu ter uma malha viária, vai ter que asfaltar muito mais quilometragem do que se tiver o pessoal um pouquinho mais próximo. Vai crescendo conforme dá, né? Inclusive a cidade o custo vai chegando. Da pessoa se deslocar vai aumentar também. Sim, né? Aí estamos falando de duplicação de vias, algumas desapropriações que têm que ser feitas. Sim. Então, isso tudo assim para nosso bate-papo aí, né, Fran? Tá certo. Nosso podcast aí. Obrigado pela oportunidade aí. Nosso tempo está chegando ao fim. Um recado final para os corretores de imóveis, então. Desejar pleno êxito, sucesso, seja um bom ano esse ano de 2024 aí. Nós teremos grandes desafios, temos um ano eleitoral, né, de renovação municipal. Já é uma outra visão, assim, um pouco mais da relação das pessoas com os parlamentares, não tem tanto assim uma figura nacional, assim, que já fica um pouco mais fora da ambiência local, fica mais ideológico o debate. Assim. O vereador, o prefeito é mais que no aperto de mão, a pessoa te encontra na farmácia, no posto de gasolina, no supermercado, então realmente é uma proximidade grande. Então a gente espera aí poder estar, digamos assim, correspondendo à altura do tamanho da grandeza da responsabilidade que nos foi confiada, tanto no Cresci quanto no mandato.
O Conselho realmente nos traz grandes alegrias, muita coisa foi feita, mas muito mais ainda precisa ser realizado. Acredito que estamos no caminho certo aí. Estamos com muita gente boa também auxiliando ali a gestão, uma gestão coletiva, né, com várias imobiliárias parceiras no estado todo. Fazer um agradecimento também aos nossos delegados, subdelegados, delegados adjuntos, que nas mais longínquas regiões do estado têm feito este debate com a sociedade a respeito da litilização das guias de TBI, as revisões de plano diretor, plantas de valores de PTU, relação com o registro de imóveis. Então, às vezes, com a prefeitura, com a Câmara, enfim, muitas câmaras nos auxiliando a incluir no calendário oficial dos municípios a Semana do Corretor de Imóveis, o Dia do Corretor, o 27 de agosto, para homenagear também a nossa categoria. Muitas cidades vivem da construção civil. Então, fica aqui o nosso agradecimento a ti, parabéns também pela uma trajetória aí ilibada, né, de uma imobiliária que é uma referência, que já foi homenageada também lá na Câmara aí recentemente. Então, Gustavo, parabéns pelo trabalho de vocês aí, obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa ter contribuído aí com o debate a respeito do mercado e um diálogo também com o futuro aí da nossa cidade, da nossa profissão. Legal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, um abraço.